Desejamos boas-vindas aos irmãos que estão acompanhando de casa. Nesse dia chuvoso, glorificamos ao Senhor a vida de cada um que pôde estar aqui e também por a vida daqueles que estão de casa nos acompanhando através da live. Hoje nós iremos terminar o capítulo 2 de Daniel. Eu peço que os irmãos se coloquem aí no texto, Daniel capítulo 2. Ficamos parados, hoje faz 15 dias, do versículo 44 até o final do capítulo, que é o versículo 49. Inicialmente falamos aos irmãos que esse capítulo em si trata de um único assunto. Quando a gente começa a leitura do capítulo 2, nós vamos ver que o texto começa narrando o sonho do rei Nabucodonosor e também a coisa que ele levanta, que seria o fato de querer que alguém ou do seu contexto lá, ou várias pessoas do seu contexto que eram consideradas como sábios e astrólogos, dissessem para ele aquilo que ele tinha sonhado. Então o texto começa dessa forma, ele se desenrola e ele vai encerrar falando sobre o mesmo assunto, e nós decidimos fazer alguns sermões aqui, justamente para não termos que pular alguns detalhes do texto. Então, por isso, nós deixamos essa parte que, para mim, é a parte principal do texto para hoje, que está do versículo 44 ao versículo 49. O texto diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um rei ou um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Senhor, mais uma vez nós te pedimos que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações, que esses ensinos preciosos que ela nos traz esta noite possa ficar evidente em nossas mentes, de tal forma que transforme as nossas vidas e coloque esperança no coração daqueles que porventura estão desesperançosos por alguma coisa que tenha acontecido. A tua palavra tem esse poder, porque ela, segundo o que ela mesma diz, tem o poder de ir ao mais profundo daquilo que é constituído o ser humano. Ela nos conhece porque, na verdade, a tua palavra é o próprio manual de funcionamento humano. Por isso eu te peço que o teu Santo Espírito atue através das palavras que serão ditas aqui e que haja edificação e salvação para o teu povo neste dia, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós já fizemos uma breve introdução sobre esse texto e eu quero comentar mais alguma coisa que eu acho que é interessante. Quando a gente olha para o capítulo 2 do livro de Daniel, uma das questões que mais nos chamam a atenção é aquilo que nós já falamos para vocês. Por exemplo, a interpretação sobre o significado dos 4 reinos. Principalmente
eu diria que o que nos chama mais atenção é o significado do segundo reino até o quarto reino. Quando, na verdade, o que deveria nos chamar mais atenção é o significado do quinto reino, porque, na verdade, esse é o fim de todas as coisas, é o que o texto vai dizer de uma forma muito clara, o momento onde acontecerá o ápice de tudo, onde Jesus Cristo estabelecerá o seu reino acima de todos esses reinos que foram colocados aqui. Por exemplo, em outros momentos nós chegaremos a expor para os irmãos, eu disse, inclusive colocamos em uma imagem, a imagem que colocamos semana retrasada aqui, foi dessa estátua com as partes, e colocamos do lado algumas profecias posteriores que são narradas pelo livro de Daniel, só que essas profecias posteriores estão falando sobre esses reinos, desta imagem que colocamos, mas são apresentados esses reinos através de outras imagens que são de animais. Falamos para os irmãos e colocamos do lado, dizer, olha, no futuro isso aqui vai ser dito, só que vai ser dito dessa forma. E aí, inclusive, citei que o quarto reino, a Bíblia nem diz o nome do que seria. O que a gente percebe é que era uma besta terrível, que é a mesma besta que o livro de Apocalipse também coloca. Então, há projeções sobre o que seria essa besta. Então, nessas coisas, que às vezes nós não sabemos o significado, a nossa mente paralisa. A gente fica olhando especificamente para isso e pensando, o que seria? E acaba esquecendo sobre o real propósito desse texto. Eu diria em poucas palavras que o real propósito desse texto é nos mostrar de alguma forma que durante um grande período da história humana, reinos terríveis iriam assumir o poder, mas para o povo de Deus deveria ficar calmo, porque sempre Deus demonstra, apesar de todas essas coisas, que Ele estará no controle, e em um determinado momento Ele vai estabelecer um reino que acontecerá ou se firmará neste mundo para sempre. É um reino que não tem um poder que possa, de alguma forma, resistir a Ele. O dia em que Deus fizer isso, simplesmente nunca mais nós teremos que atravessar algumas coisas que foram relatadas acerca desses reinos que a gente colocou semana retrasada. Inclusive sobre o quarto reino, que coloquei uma dúvida para os irmãos, que talvez não fosse o Império Romano. Eu disse isso, quem não estava aqui e quiser alguma coisa mais sobre isso, você pode pegar a exposição de semana retrasada e vai estar de uma forma muito clara. A gente não pode voltar nesse assunto mais aqui. Nós colocamos algumas questões que eu diria que são até superficiais, existem questões mais profundas ainda que nós poderíamos colocar. O que nós colocamos também, além disso, por entendermos que o ápice desta passagem é o quinto reino, decidimos tratá-la como um único sermão no final, para a gente ter um pouquinho mais de tempo para poder colocar. O texto aí nos diz que os 4 reinos seriam destruídos pela pedra que caiu da montanha. É isso que o texto vai falar. Nós acreditamos também que esta passagem foi escrita a todo o povo de Deus e, de alguma forma, ela abrange toda a história do povo de Deus na terra. Por isso é importante que saibamos detalhadamente o seu significado para aquelas pessoas que inicialmente tiveram acesso a esse conteúdo, para as pessoas que tiveram acesso a esse conteúdo durante a história, e para nós que estamos aqui, que é uma mensagem de esperança. A gente vive com medos, nós temos medos. Por exemplo, às vezes eu fico imaginando, no próximo ano, nós teremos eleições no Brasil, e eu já citei aqui, que na última eleição, uma senhora quase morre, porque ela foi passado um fake news de que o atual presidente da República era o anticristo, na verdade. E que eu até brinquei da outra vez que seria diminuir o anticristo, que o anticristo será o ápice da inteligência humana com a parte diabólica.
Então, no próximo ano eu já estou me preparando para esse tipo de coisa. As pessoas ficarão com incertezas. E nesses momentos de incerteza, assim como estão agora, nós precisamos olhar para o reino de Cristo, que é a parte final daquilo que o texto coloca. Mais uma vez, eu disse para os irmãos que este capítulo trata sobre o controle de Deus, sobre o destino das nações. É isso que o livro trata, e é isto que esse capítulo em si nos diz, que Deus controla o destino das nações. E aqui, com base nessa verdade que começamos desde o início, queremos fazer 3 colocações que eu acredito que são importantes para entendermos essa ideia sobre o controle de Deus. Mais uma vez, Deus controla o destino das nações, porque Ele reina sobre toda a terra. Isso está muito claro no texto. Você olha do versículo 44 ao versículo 45. O que nós temos? Aqui, para contextualizá-los um pouquinho mais, os judeus, assim como os cristãos, acreditam que esse reinado se refere ao reinado do Messias, que é aquilo que o texto está colocando aqui. Essa pedra que se desprende da montanha e vai lá e arrebenta com essa imagem. E eu fiquei imaginando na minha mente aqui, como é que Nabucodonosor viu isso. Ele viu uma imagem muito alta, com essas partes, conforme o texto relatou, e de repente, ao final, a pedra se desprende da montanha. Dentro daquele contexto, tinha essas montanhas, então isso era perfeitamente normal. A visão para nós aqui, a gente vive em um estado muito plano, então às vezes não dá para ilustrar isso de uma forma muito clara em nossa mente, mas lá era assim. Inclusive, sobre a imagem que Nabucodonosor levanta, nós iremos justamente falar sobre possivelmente onde era o local, arrodeado também de montanhas, e de repente a cena vem uma pedra e de repente arrebenta com isso aqui e joga no chão e transforma em pó. Então a cena é uma cena, eu diria que, para quem não sabia o significado, era aterrorizante, mas para nós hoje é algo que nos causa deleite. E os judeus acreditavam então que isso se referia ao reinado do Messias como o fim último. Ele dominaria toda a terra. Então, os judeus acreditam que é o reinado do Messias, e nós também acreditamos que é o reinado do Messias. Há uma diferença entre a nossa visão e a visão dos judeus nesse texto, que é que eles acreditam que o Messias ainda está por vir. Nós acreditamos que o Messias já veio, e ele vai vir em um momento para fazer isso de uma forma mais real. Então há essa pequena diferença, mas ambos acreditam que se refere ao reinado do Messias. Acreditamos, por exemplo, que o texto vai nos mostrar que Deus revelou de antemão aos judeus que o mundo teria vários impérios poderosos. É isso que está diante de nós, que trariam terror para a humanidade, principalmente para o povo de Deus. E o texto está intencionando dizer que, apesar desses reinos grandiosos que trariam terror para a humanidade, todos eles cairiam em algum momento. Eles cairiam porque foram reinos que foram baseados em uma oposição ao Filho de Deus e ao próprio Deus. Por isso, esses reinos seriam passageiros. Apesar, por exemplo, do reino que está ali, o reino de Nabucodonosor, ser o grandioso daquela época, a gente vai perceber que os outros foram mais abrangentes, e o povo de Deus está sendo ensinado que essas coisas iriam acontecer. Mas eles precisariam continuar confiantes de que Deus estava no controle e que ao final Deus reinaria sem oposição, através da pessoa de seu Filho, que nós conhecemos como Jesus de Nazaré, Jesus Cristo ou o Messias. É isso que o texto está querendo dizer para aquelas pessoas, e é isso que o texto nos diz. Além disso, o texto está nos dizendo que desde Nabucodonosor, o reino da terra seria passado de mão em mão. Todavia, desde que Cristo seria estabelecido como rei nesse mundo, o seu reino não teria fim. Isso já começou, nós de alguma forma já temos esse reino dentro de nós, mas vai acontecer, segundo aquilo que a Bíblia diz, um momento final, onde não haverá oposição ao reino de Cristo. Então o texto vai dizer aí,
nem será conquistado por outro. Olhem só, para a visão daqueles judeus que teriam a oportunidade de ouvir ou de ler este livro, eles sabiam, por exemplo, que aquele império era o império neobabilônio, era um império novo. Já tinha existido no passado o império babilônio, agora é outro. O império que antecedeu ao império da Babilônia era o império assírio, e ele havia caído, ele foi implodido, diria assim, por conta das rebeliões, por conta de alguns desacertos que teve dentro do contexto do próprio povo. Aquelas pessoas sabiam que tinha tido um império anterior que tinha caído e agora tem um novo império. E aí Daniel está dizendo, olha, para o povo de Deus principalmente e para Nabucodonosor, isso sempre acontecerá até um determinado momento, mas vai acontecer um tempo em que isso vai acabar, porque Deus vai reinar aqui na terra sem precedentes e sem oposição. Então, é isso que o texto está querendo dizer, nem será conquistado por outro reino. O reino de Cristo, ele diz, será poderoso, todos esses reinos poderosos cairão, mas o reino de Cristo não cairá. Diferente dos outros reinos, que se levantaram e caíram, e foram transferidos para outro, o reino de Cristo não passará mais para ninguém. Esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. O versículo 44 vai dizer isso. De todos os reis da terra, sem dúvida, o mais poderoso a gente sabe que será o reino do primogênito de Satanás, que costumamos chamar de anticristo. Esse nome ou esse homem, abrindo um parêntese aqui, tem gerado medo e pavor nas pessoas, e principalmente nos cristãos, nos que mais deveriam ter calma, porque afinal de contas, esse texto, ou os textos que falam sobre o anticristo foram escritos justamente para dizer que haverá um tempo de oposição tão grande ao povo de Deus, o povo de Deus vai sofrer de uma forma tão profunda, mas ele foi avisado que isso iria acontecer. E que o momento em que isso acontecer, na verdade será como se fosse a dor de parto, onde Cristo estará à porta, assim como uma mulher que passou 9 meses com um bebê na barriga, imaginando como seria, para que ela possa conhecer o seu bebê, naquele contexto, onde ter um filho era algo esplêndido, ainda hoje é, mas para aquele contexto era mais ainda, para que ela pudesse ter esse bebê, conhecer essa criança que daria continuidade à família, ela precisaria passar pelo momento da dor. Mas ao contemplar a criança, ela esqueceria. Essa é a ilustração que a Bíblia nos coloca com nesse momento em que o anticristo aparecerá, e logo depois o momento em que Cristo manifestará-se de uma forma gloriosa para estabelecer o seu reino sem precedentes, como o próprio texto coloca aqui. Então, aquilo que a Bíblia diz sobre o anticristo deveria nos causar alegria e não pavor. A Bíblia diz, por exemplo, sobre ele, ainda no parêntese, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, ainda viveremos um momento na terra, onde haverá um grande opositor da igreja do Senhor, e é o próprio Cristo, tanto que ele será conhecido como o anticristo. Esse texto que acabamos de ler está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Mas apesar disso, a Bíblia diz que mesmo assim, o primogênito de Satanás não será páreo para o reino de Cristo, que já foi estabelecido nesse mundo. Eu diria também, às vezes algumas pessoas olham para o texto bíblico e, por exemplo, pensam assim, o que significa algumas coisas que não é o objetivo? Por exemplo, alguns indivíduos olham para esse texto e imaginam, o que seria esse monte que a pedra veio? Nós não temos como estabelecer com certeza
aí uma interpretação sobre esse monte, o que significa o monte em si. O máximo que podemos afirmar é que pode significar a origem divina do reino de Cristo, ou para aquelas pessoas como algo normal, uma pedra que se desprendia de um monte tinha capacidade e a força para destruir qualquer coisa. Então pode ter apenas essa questão. Então Daniel encerra o versículo 45 com a declaração corajosa de que a sua descrição e interpretação são verdadeiras. Não se trata de uma adivinhação. Ele diz, com toda certeza, aquilo que eu estou dizendo é verdade, não é uma adivinhação, não foi um chute. Que o que deveria também nos chamar a atenção como Igreja de Cristo. Eu me lembro que, quando eu era seminarista, eu li um livro que o Hernandes Dias Lopes escreveu, eu acho que era a dissertação do mestrado dele, ou a tese de doutorado. Eu acho que o tema era pregação expositiva para o crescimento da igreja, alguma coisa assim. E lá ele conta uma história que me chamou muita atenção. Ele fala sobre um cineasta, que não me lembro, já faz muito tempo, e também não vem ao caso, que conseguia arrebanhar muitas pessoas para o seu cinema. E nessa mesma cidade que esse cara morava, existia um pastor, que era conhecido. E o pastor estava encafifado como esse cara conseguia arrebanhar muita gente para assistir os seus filmes. E ele chegou com o cineasta e perguntou, por quê? Qual a diferença? Como é que você poderia me explicar isso? Eu estou aqui pregando a verdade e as pessoas não estão nem aí para ela. E você está pregando a mentira e você consegue arrebanhar um monte de gente para o seu cinema. A resposta, segundo o Hernandes Dias Lopes diz lá no livro, para o pastor que o cineasta deu, foi a seguinte: a questão é muito simples. Eu estou pregando a mentira como se fosse verdade, e você prega a verdade como se fosse uma mentira. Provavelmente aquele pastor não demonstrava, talvez em seu discurso, não vem ao caso, mas provavelmente ele não demonstrava a vivacidade no seu discurso de que de fato ele acreditava naquilo que ele pregava. Existem muitos crentes hoje que vivem o cristianismo dessa forma. Parece que elas não acreditam naquilo que elas estão defendendo como verdade. E as pessoas que defendem as suas ideologias, qualquer coisa que não é bíblica, parece que acreditam mais nisso e elas vão à luta por isso. Inclusive alguns vão até a morte, porque defendem isso. E existem crentes que vivem o cristianismo como se não acreditassem naquilo que está na Bíblia. Às vezes falam como se fosse algo da boca para fora. Outro destaque que fazemos aqui: Deus controla o destino das nações e até os poderosos terão que reconhecer o seu domínio. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão. Versículo 46. Eu não sei se você consegue enxergar, mas sem dúvida, este é um ato impressionante. Não me lembro, mas provavelmente vou falar, quando nós formos expor sobre a loucura lá de Nabucodonosor, sobre o poderio dele, inclusive sobre o jardim de inverno que esse cara tinha. Existem imagens por aí de uma projeção desse jardim dele. O palácio onde ele morava, o poder dele era tremendo. Então, esse ato aqui é impressionante. Por quê? Porque o cara que dizia, eu mando no mundo, eu sou a encarnação dos deuses, eu estou aqui porque os deuses estão comigo, eu sou representante, eu sou a encarnação deles. Agora esse rei, que se achava poderoso, está deste jeito. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão.
Não é um simples cara que dizia assim desde criança: eu nasci nessa e nessa eu vou morrer. Eu era católico. Não é alguém que desde criança não segue a Cristo, mas mesmo assim diz que acredita em Cristo. Esse cidadão que está se ajoelhando ou de joelhos diante de Daniel, era o cara que se considerava o dono do mundo, a encarnação do próprio Deus na terra. Era assim que os reis acreditavam que eles eram. Tem um significado, e nós precisamos buscar justamente o significado, porque se a gente não perceber o que está diante de nós, dentro daquele contexto, parece como algo natural. Sem dúvida, mais uma vez, este é um ato impressionante, pois não é o feitio, ou não era do feitio, e não é também ainda, até hoje, de autoridades, esse tipo de atitude, esse prostrar, principalmente diante daquele que é o profeta, que está representando o seu Deus, aquele que era subordinado à pessoa do imperador aqui. Versículo 46 diz também: e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. Nós não sabemos, mas parece que Nabucodonosor fez uma confusão aqui no texto. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. O que dá a entender é que ele não entendeu profundamente o que aconteceu. Mesmo que o texto diga algo sobre o reconhecimento do Deus de Daniel, parece que ele continua acreditando da forma como ele acreditava antes. Por exemplo, Daniel, Beltesazar, tinha a ver com o Deus de Nabucodonosor, o principal lá. Então, existia o Deus, e eu, como rei, sou o representante desse Deus na terra. Então, havia esse negócio. O rei era o cara que era o mais chegado do Deus. Então, parece que é essa mesma visão que ele transfere aqui. O Deus de Daniel é grandioso, e esse Daniel parece que é um semideus também. Eu acho que conseguiram captar a ideia. Mas Daniel o tempo todo está dizendo que não é assim. Eu sou apenas um representante, eu não sou um semideus, mas ele coloca ele aqui como se fosse uma espécie de semideus, e apresenta uma espécie de sacrifício aqui em conjunto. Diante de tal atitude, nós não podemos concluir, a gente precisa olhar para o texto, que este seja um ato genuíno de um homem transformado. O próprio contexto do texto vai mostrar que este homem ainda não é um homem transformado. É possível que o rei tenha pensado, mais uma vez, que Daniel era uma extensão do seu Deus. Contudo, o capítulo 3, principalmente o capítulo 3, deixa muito evidente que uma profissão de fé defeituosa não é capaz de gerar uma conversão genuína. Mais uma vez, o capítulo 3, com a história lá do grande monumento, da grande história, outra história famosa desse livro aqui, tá? A idolatria deste rei vai nos mostrar, ou deixar muito evidente, que uma profissão de fé defeituosa não é capaz de gerar uma transformação genuína. Embora ele faça uma profissão de fé, essa profissão de fé é defeituosa. Assim como a profissão de fé de algumas pessoas que estão por aí acompanhando alguns pregadores de ensinos falsos, e às vezes até fazem uma profissão de fé, só que defeituosa. Profissão de fé defeituosa não é capaz de gerar uma transformação genuína no pecador. Somente uma profissão de fé verdadeira. É o que nós temos no texto como exemplo. Logo depois daqui, dessa aparentemente bonita profissão de fé, o rei no outro capítulo está embrenhado na idolatria. Outro destaque que fazemos, que é o último, mais uma vez, Deus controla o destino das nações, e principalmente daqueles que lhe são fiéis. Versículo 48. Olhe para a sua Bíblia aí. Então, o rei Nabucodonosor,
48, eu estava lendo 46. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E o versículo 49 encerra essa história. Eu fiquei imaginando o seguinte, que é perfeitamente possível ou aceitável que a gente tenha esquecido os detalhes de como esse texto começou, ou como essa história começou. Principalmente, como eu falei para vocês, a gente se prende principalmente nas interpretações lá sobre os reinos depois de Nabucodonosor e chega na quarta parte lá, e a gente fica querendo saber o significado disso. E aí às vezes esquece sobre aquilo que o texto de fato quer nos mostrar. No capítulo 3, ou o capítulo 3, iniciou com o rei angustiado. Ele dormiu, sonhou com algo que ele queria que os seus sábios ou magos dissessem aquilo que ele tinha sonhado, adivinhassem, coloquemos assim. E além dessas pessoas dizerem aquilo que ele tinha sonhado, ele queria um significado. E diante disso, o capítulo vai falar para nós logo no início que Daniel estava na lista daqueles que iriam morrer. Daqueles que iriam morrer juntamente com os seus amigos também, os seus amigos do reino de Judá. Então, o texto vai falar sobre isso. Inicialmente, eles pedem uma solução de Deus com uma espécie de medo da morte. Eles seriam executados. Mas o que é que a gente percebe no texto? A situação mudou. O capítulo que começa com a provável morte deste homem de Deus, juntamente com os seus amigos, encerra com um momento glorioso, demonstrando o controle de Deus sobre a vida daqueles que de fato lhe servem com sinceridade. Daniel relata que recebeu um presente, seria um elevado cargo no reino de Nabucodonosor. O texto diz: ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Mais uma vez, o capítulo começa e logo depois vai falar sobre a possível morte de Daniel. Ele começa a orar por medo, e aqui ele termina como alguém que já tem uma espécie de glória. Em momento algum, precisamos considerar, é mencionado que Daniel tenha pedido ou buscado algum benefício da corte desse rei. O texto não vai dizer. Ele mesmo entendeu que seus leitores não entenderiam que ele procurou algum benefício quando teve essa oportunidade. O próprio rei, segundo o texto, decidiu recompensá-lo pelo que ele fez. E aí o versículo 49 nos informa que Daniel procurou benefício em algum momento, mas ele procurou benefício para os seus amigos, aqueles que o ajudaram na hora da oração. E eu, pelo que conheço de Daniel, principalmente por causa daquilo que o texto bíblico fala, depois a Bíblia fala sobre Daniel, muito bem sobre o seu caráter, eu fico imaginando que provavelmente o seu objetivo não foi simplesmente procurar benefício para os seus amigos. A minha sugestão sobre o que aconteceu aqui é que Daniel, se colocando ali na posição em que estava, ele está numa posição em que ele está próximo do rei, então há alguma influência. Os seus amigos que assumem cargos dentro da província da Babilônia vão ter alguma influência. Por exemplo, se eles assumiram um posto bom, provavelmente eles ficaram no lugar de algum pagão. Aí pensem comigo, 3 servos do Senhor, os amigos de Daniel, assumiram o lugar de 3 pagãos, que provavelmente, perfeitamente normal, natural, poderiam estar perseguindo os judeus que estavam ali.
esses 3 amigos de Daniel, assumindo essa posição, podem de alguma forma abençoar os judeus que estão ali. Eu acredito perfeitamente que Deus fez dessa forma, Deus age dessa forma. O que nós olhamos para esse texto e percebemos é que, apesar das desgraças que acontecem com o povo de Deus, como iniciamos o capítulo 1, Deus não retira a sua proteção sobre o seu povo. Precisamos pensar nisso. E eu já disse para os irmãos, e repito, esse mundo só não está pior porque Deus ainda tem um povo nesta terra. E o tempo todo, esse Deus que tem um povo nessa terra, usa pessoas para abençoar o seu povo. E eu acredito que ao assumirem a posição que passaram a ter a partir desse momento, esses 4, mas principalmente esses 3 israelitas, que nós chamamos de judeu, abençoaram alguns judeus que estavam ali. Eu acho que eu já falei para vocês que os judeus eram muito estranhos. Eles eram muito estranhos. Pense comigo. Eu acho que eu já falei isso aqui no início. A coisa funcionava assim. Digamos que se juntassem para conversar pessoas da Babilônia, pessoas da Média, da Pérsia, assírios e um judeu. E nessa conversa envolvesse a religião. Aqueles homens estão ali batendo um papo sobre a religiosidade, e vem lá o cara da Babilônia e diz: o meu Deus é o fulano de tal. Inclusive eu ando com uma imagem dele aqui no bolso. Tira do bolso e mostra, todo mundo olha. De repente o cara da Pérsia se levanta lá. Isso vai mudar, depois eu vou falar. O pessoal da Pérsia muda a questão da religião, mas até então o cara da Pérsia se levanta, puxa outra coisa do bolso, só o meu Deus é o fulano de tal, e essa aqui é uma imagem dele. Papo vai, papo vem, todo mundo apresenta o seu Deus, o nome do seu Deus, e às vezes carrega uma imagenzinha. E aí o judeu chega e diz: o meu Deus é o Deus dos céus. Primeiramente que o judeu vai dizer: olha, o meu Deus está acima de todos os deuses de vocês aí. O judeu já chegava arrebentando, ele já chegava dando uma voadeira no peito daqueles caras, dizendo: o meu Deus está acima do Deus de vocês. Ou seja, ele estava dizendo: o meu Deus é maior do que todos os deuses de vocês. Isso em si já causa um impacto no relacionamento. Aquela mesa, com certeza, vai ficar estremecida, porque esse forasteiro que está diante de nós, está dizendo que o seu Deus está acima dos nossos. E aí as pessoas perguntam: mas quem é esse seu Deus? O judeu vai chegar e vai dizer: o meu Deus é invisível. Ele está lá no céu, ou em algum lugar sim. A gente não pode vê-lo, ele é invisível, inclusive ele até proibiu a gente de fazer uma imagem. Por isso é que eu disse para os irmãos, o judeu era muito estranho. E os que eram fiéis não aceitavam adorar outros deuses que não fossem os seus. E aí eles chegam na Babilônia, daquele monte de deus, inclusive a própria imagem do rei é adorada. Esse povo é muito estranho, ou era muito estranho, ia causar problemas. Mas aí eu disse para vocês, de repente Deus coloca 3 carinhas lá, que são abençoados através disso aqui, para governar essas províncias da Babilônia, e os judeus que estariam ali seriam abençoados. Até mesmo nos piores momentos do povo de Deus, o Senhor levanta pessoas para abençoar o seu povo, como parte do seu cuidado. E é assim que funciona. Hoje, eu diria para vocês, os cristãos são estranhos. Nós defendemos que a única religião verdadeira é o cristianismo. Isso causa uma raiva naqueles que defendem o sincretismo religioso. Nós somos exclusivistas nessa sociedade
laica, aberta para qualquer coisa, sincrética, eclética. Nós somos estranhos para essa sociedade, assim como os judeus eram para aquela sociedade de lá. Às vezes o pau quebra na costa da gente, mas Deus sempre vai usar pessoas para nos abençoar, para dizer: eu estou aqui cuidando de vocês e cuidarei até o momento em que o meu filho vai estabelecer o seu reino de uma vez por todas e vocês não vão precisar mais sofrer. Quero considerar algumas coisas para a gente encerrar. Deus sempre fará possíveis e impossíveis para manter você sob a proteção e graça dele. Isso sempre vai acontecer e esse texto nos mostra isso também, de uma forma muito clara. Outra coisa que eu preciso entender sobre esse texto: vocês fazem parte de um reino que não tem fim. Olha só, esses reinos aqui foram coisas mais ilustres, poderes indescritíveis. E aí vem você, que é pobre, já passou fome ou alguma coisa assim, você faz parte de um reino que não tem fim, do reino mais poderoso de todos esses que são descritos aqui. É isso que o texto diz sobre nós. Considero também que a palavra de Deus é infalível, então nós precisamos acreditar nisso de uma forma muito real para nós. Outra coisa que esse texto nos ensina é que Deus não apenas tem o poder de prever o futuro, Ele controla todo o futuro. Esse texto vai nos dizer também sobre isso. E, por último, o reino de Deus triunfará sobre toda e qualquer oposição. É isso que esse texto nos mostra também. Eu espero que os irmãos que estão aqui voltem para casa pensando sobre isso. Quando vocês forem orar, pensem sobre isso. Eu faço parte de um reino que não tem fim, apesar das lutas que eu atravesso diariamente. Eu sirvo a um Deus que não apenas conhece o futuro, Ele controla o futuro e vai cuidar de mim até o final. Eu sirvo a um Deus que cuida de mim até o final, tem um cuidado tremendo, que Ele até me disse quais serão as lutas que eu irei passar, para que quando eu passar eu não seja tentado a desistir, porque Ele já me avisou de antemão que eu passaria por isso. Eu preciso crer nisso, quando eu oro diante de Deus, quando eu baixo a minha cabeça ou quando eu me coloco de joelho, porque se eu não crer nisso, a minha vida não tem sentido. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus, Tua palavra mais uma vez está diante de nós. Tentamos fazer com que ela fosse lida, explicada e aplicada da forma mais clara possível. Esse é sempre o nosso objetivo. Eu te peço que isso a cada dia seja alcançado por mim. Eu possa falar na linguagem daquele povo que está em casa assistindo e deste povo que tem acompanhado frequentemente aqui os cultos de forma presencial. Que a Tua palavra seja a cada dia clara, porque o objetivo da palavra revelada é que a Tua igreja entenda. E o papel daquele que ensina é facilitar esse entendimento. E eu quero te pedir que através desse entendimento de Tua palavra, possamos ter a fé renovada a cada dia. Que nos momentos de maior controle de Satanás, possamos continuar crendo que o Senhor controla todas as coisas, porque nada pode fugir da Tua soberana proteção, do Teu soberano poder que se manifesta na vida do Teu povo e deste mundo também. Eu te peço que a cada dia esse texto possa ser lembrado por nós, principalmente quando estivermos
orando, quando estivermos ansiosos, quando estivermos também, Pai, pensativos sobre o futuro, sobre as incertezas. Aqui nós temos certezas. No meio de tantas incertezas, de tanto controle maligno, o Senhor nos diz que temos uma vitória certa, temos um fim certo, que é justamente participar de um reino que não tem fim. Na verdade, já participamos. Que a cada dia esse reino faça-se real em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito o aplique aos nossos corações. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.